Fake News, feito por Eduardo de Almeida Nascimento, 9B, número 37. O que é? Caso você não queira espalhar fake news, antes de tudo precisamos saber o que é fake news. Fake news são mentiras, boatos e rumores, que assim como clickbaits, as fake news são normalmente disseminadas por meio de redes sociais, portais falsos de notícias e grupos em aplicativos de mensagem. Algumas vezes essas fake news são inofensivas, porém muitas vezes podem não só enganar as pessoas, como podem difamar uma pessoa, uma organização, escola e etc. Entretanto, existem 7 tipos de fake news e vamos ver elas. Primeiro, conteúdo enganoso. Uso enganoso de informação para enquadrar uma questão ou um indivíduo. No Amazonas, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, visitou o estado no dia 4 de maio para acompanhar de perto as ações desenvolvidas no enfrentamento à Covid-19 no estado. Rapidamente, pipocaram nas mídias sociais informações de que o número de mortos havia diminuído após a chegada do ministro. Como de costume, esse tipo de desinformação não apresenta nenhuma fonte oficial e circula por meio de imagens e vídeos de perfis ligados a determinadas posições políticas. Está caracterizado assim o conteúdo enganoso a partir de uma informação factual, no caso, a visita do ministro, e distorcer a informação ou dados decorrentes desta. No caso, a informação de que os óbitos em decorrência da Covid-19 teriam caído a 2 pessoas, quando na verdade eles giraram entre 36 e 102 pessoas durante a passagem do ministro. A intenção é clara: levar os leitores ou eleitores a deduzir que se a primeira informação é factual, a segunda também o será. Segundo, manipulação do conteúdo, quando a informação ou imagem genuína é manipulada para enganar. A evolução tecnológica permite que o usuário ou o leitor, produtor de textos humano, interaja em vários níveis e com vários interlocutores, interface, ferramentas, outros usuários, textos, discursos e etc. Assim, o fácil acesso às tecnologias digitais permite não apenas receber conteúdo passivamente, mas interagir com eles e até interferir, produzindo outros conteúdos a partir do que foi lido, publicá-los a ser lido em qualquer parte do mundo por milhares de pessoas que tenham acesso à internet. Essas possibilidades, que inegavelmente democratizam a comunicação de uma maneira nunca antes vista, pode estar se tornando uma armadilha para a democracia, pois tem servido a interesses de grupos que têm delas se aproveitado para obter dividendos econômicos e políticos, e inclusive para defender o fim da democracia, passando ao largo do interesse público. A manipulação do conteúdo é um claro exemplo concreto dessa distorção, pois no caso em destaque, o autor se utiliza de um frame de uma reportagem sobre chuvas do ano anterior e sobrepõe, por meio de uma legenda que imita a fonte de emissora de TV Globo, uma informação não factual envolvendo a Covid-19. Um leitor desavisado e que não tenha a curiosidade de investigar a veracidade da informação, certamente vai observar a versão transmitida por meio da montagem. Terceiro, conteúdo fabricado. Conteúdo novo, que é 100% criado para ludibriar e prejudicar. A produção de fake news não é exclusividade de um partido ou de uma corrente política, não agora, mas na história da humanidade. No entanto, no caso específico da Covid-19 no Brasil de 2020, uma corrente específica manifesta claramente o seu desprezo pelas determinações dos cientistas, o que não é segredo para ninguém.
Muitos, pelo contrário, alguns se orgulham disso. Isso talvez justifique a ansiedade, talvez não seja nem maldade, de se produzir uma cura que venha a desmentir tudo que as pesquisas e os cientistas disseram até agora, revelando pela frase dita no final de um vídeo pela autora. Isso a Globo não te conta. A protagonista, é bom pontuar porque ajuda a explicar o contexto da produção, tem pretensões político-eleitorais, conforme um site local e o perfil de seu partido num site de redes sociais noticiam que ela já foi aprovada no processo seletivo para vereadora de Campo Grande, MS. Seu objetivo era divulgar seu nome, deu muito certo, pois num único perfil de redes sociais, Twitter, ela teve mais de 2 milhões de visualizações. Exatamente para isso que muitas vezes se produzem fake news. Dado o abuso de algumas narrativas, uma parte das pessoas acabam compartilhando para criticar o que foi dito e outra parte por concordar. De um modo ou de outro, a pessoa consegue aquilo que buscava, notoriedade. A estratégia tem se mostrado bastante eficiente, principalmente para fins eleitorais, como parece o caso. Podemos classificar como conteúdo fabricado todas as fake news que circulam propondo algum tipo de cura para a Covid-19, sem nenhuma comprovação científica, como é o caso da recomendação para beber água quente ou ingerir vitamina C e chá de erva doce. 4. Falso contexto. Quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa. Com o agravamento da pandemia no Brasil, o Amazonas despontou como um dos primeiros estados que apresentam colapso em sistema de saúde, como há uma questão política envolvendo a Covid-19 no país. Não tardaram surgir desinformações questionando o número de mortos e as medidas de isolamento social. Na falta de provas materiais de seus interesses, os produtores de fake news encontraram na rede um vídeo genuíno, porém gravado em 2017, em que uma exumação foi realizada e encontradas pedras em lugar de ossos humanos em um caixão. Assim, se caracteriza o falso contexto, uma informação factual ocorrida num momento diferente, porém trazida a público como se fosse atual, com a clara intenção de enganar. 5. Sátira ou paródia. Uma fake news pode ser uma sátira ou paródia quando não pretende necessariamente causar algum dano. Sites de humor, por exemplo, são conhecidos como fazer uso dessas práticas, ironizando notícias publicadas por veículos sérios. 6. Conteúdo impostor, quando fontes genuínas são imitadas. A produção de notícias falsas, como elementos de humor e ironia, não começaram com a internet. A revista Gazeta Popular, paródia da Gazeta Popular, foi criada em 1978 por estudantes de engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E o jornal Planeta Diário, surgido em 1984, que chegou a alcançar a tiragem mensal de 100 mil exemplares, inauguraram um tipo de humor tendo como conteúdo paródias e notícias reais. A união das duas redações deu origem em 1988 ao Gazeta e Planeta, que ficou no ar pela TV Globo entre 1992 e 2010, cujo lema era jornalismo mentira, humorismo verdade. Ocorre que naquelas suportes impresso e TV haviam condições de identificar o objetivo da publicação
e não a veracidade das notícias publicadas. Com a chegada das mídias sociais, mídias digitais, no sentido que Rojo 2012 lhe atribuiu, conforme dito anteriormente, houve a migração deste tipo de humor para as plataformas de mídias sociais, o que tornou a vida do leitor muito difícil para o AFA de compartilhar um grande volume de informações que lhe chegam a todo momento em seus dispositivos. Diferenciar uma piada com as de verdade e uma notícia factual produzida pela mídia denominada tradicional, aqui entendida como o conjunto de meios enquanto indústria da comunicação, com suas empresas e rotinas próprias. Wazina 2017.2.54. O conteúdo impostor ao que se tem notícia é utilizado no Brasil apenas para sites de humor, como a Falha de S. Paulo, paródias do jornal paulista Folha de S. Paulo e o G17, paródias do portal G1, do Grupo Globo. Embora não se descarte sua intencionalidade política partidária, a sátira ou paródia, diferentemente dos demais tipos de desinformação, não tem o objetivo de enganar, mas sim entreter. 7. Falsa conexão. A notícia possui uma falsa conexão quando sua legenda não condizem com o conteúdo passado na matéria ou artigo. A falsa conexão procura, a partir de uma foto, distorcer parte da informação. A diferença é que o conteúdo enganoso distorce os dados, omitindo as fontes e comunicando aquilo que lhe convém. Já a falsa conexão apresenta sim uma fonte oficial, porém distorce o conteúdo desta fonte oficial, apostando no hábito do leitor ubíquo de não pesquisar a fonte e se contentar com o que está ali, colocando para acreditar na postagem. Logicamente, isso está associado a uma série de questões, como o viés de confirmação e tanto outros motivos que levam as pessoas a acreditar em fake news. Mas não vamos discutir neste momento. Ações contra as fake news. Segundo o biólogo Átila Lamarino, nesta pandemia, o raciocínio negacionista está sendo desconstruído pelo rápido confrontamento com os fatos. As fake news, que embora em boa medida bebem nas fontes negacionistas, estão tendo o mesmo destino. Embora saibamos que o alcance de uma desinformação é muito maior do que o seu desmentimento. No curto prazo, as agências e editorias de fact-checking têm um papel fundamental, valorizando ainda mais os profissionais do jornalismo. No médio prazo, os legisladores propõem projetos para tentar coibir quem divulga fake news com pesadas multas. No entanto, no longo prazo, somente a educação para a leitura crítica da mídia pode vir a diminuir esse problema. Infelizmente, a Covid nem as fake news sobre elas vão esperar. 7 formas para identificar fake news. Inspirado no método de identificação de notícias falsas da International Federation of Library Association and Induction, IFLA, enumero a seguir 7 considerações as quais o leitor deve levar em conta antes de compartilhar uma história. Primeira, considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e o contato. 2. Considere o título. Ele corresponde ao conteúdo do texto ou você quer obter cliques? 3. Considere o autor. Há um autor que assina o texto? Ele tem credibilidade? 4. A data.
Repostar notícias antigas como se fossem atuais é uma estratégia. 5. Considere outras fontes. A história aparece em outros sites com a mesma versão? 6. Considere sua ideologia. Seus valores e crenças afetam seu julgamento nessa história? E 7. Considere humor. Pesquise se o site de origem é adepto do gênero humorístico. Conscientização. No passado, na Grécia Antiga, a agora ateniense era o espaço físico onde o cidadão fazia discursos políticos, entre outras atividades. Pode ser o espaço da cidadania. Era considerado um símbolo da democracia direta e, em especial, da democracia ateniense, na qual todos os cidadãos tinham igual voz. Hoje, nas mídias sociais, são os espaços virtuais mais frequentes em que os cidadãos, onde há dispositivos eletrônicos e conexão de internet, encontram palco para se manifestar. Infelizmente, essa agora moderna está sendo destruída por quem não tem apreço à democracia, muito menos à vida humana, pois uma pessoa que tenha coragem de espalhar uma desinformação sobre saúde está ou deveria estar consciente de que sua atitude pode levar uma pessoa a deixar de tomar um remédio que poderia salvar sua vida, ou tomar um remédio que poderia atirar. O mundo todo está enfrentando a pandemia da Covid-19. No entanto, os brasileiros enfrentam duas. Agora que você conhece mais do que é fake news, tenha sempre certeza que não é fake news antes de compartilhar. Não produza fake news. E o mais importante, sempre fique atento às informações que você vê em uma rede social. Me dá 10 aí, professor.